muito cumprida. Eu vou dar um exemplo. Lei de pensão no Brasil é cumprida. Calma que vai ter uma notícia sobre isso, tá? Lei trabalhista é cumprida. Eu acho que leis para esse tipo de crime contra a criança é cumprida. Tanto que é o seguinte, cara, na rede social, né, as redes sociais de credibilidade, né, o próprio Instagram, X e tal, a nudez contra a criança e adolescente, ela cai rapidinho. O que o Felca estava denunciando naquela época é que às vezes tinha coisas disfarçadas. Então, por exemplo, tinha umas menininhas lá dançando de biquíni. Não era necessariamente nudez, tal, e meio ficava na zona cinzenta e deixava. Mas se tem ali a violência, o negócio cai rápido, tá? Vamos lá? Põe lá. Essa é foda, hein? Essa é foda. Ô Luísio, você prefere assumir que você é abusador ou você prefere assumir que você é broxa? É isso, broxa. Cara. O cara ficou no dilema. Depende, você vai preso porque é broxa? Então pessoal, vamos lá. Defesa de ministro do STJ apresentar laudo de disfunção erétil para contestar a acusação de importunação sexual. Laudo foi anexado a processo que tramita sob sigilo no STF. Vamos lá. Que isso é outra coisa também, né, cara? Como é que o negócio tramita sob sigilo e a gente está lendo a notícia? Como? Cara, sigilo no Brasil nunca é respeitado. É impressionante isso, cara. A defesa do ministro afastado do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Marco Buzzi, apresentou laudos de que o magistrado sofre de disfunção erétil para contestar as alegações de uma das pessoas que o denunciaram. Os advogados anexaram os documentos a processo que tramita no STF para sustentar o relato ser incompatível com a condição médica do acusado. Afastado das funções de fevereiro, Buzzi alvo de 2 acusações de importunação sexual consideradas graves pelo próprio colega da corte. Eu vou te falar uma coisa. Primeiro que disfunção erétil não é uma coisa que ela é 100%. Não é que o cara é 100% broxa. Se o cara, por exemplo, ele tem um não fetiche... impede o cara de ter desejo sexual e de Exatamente, assediar. cara. Eu posso assediar uma pessoa e não Exatamente. tem disfunção erétil. Exatamente. A pessoa, o primeiro que é o seguinte, tem caras que têm aqueles fetiches estranhos. Então, vamos supor, o cara, sei lá, ele gosta de... Anã. Ele gosta de anã e gosta de apanhar. Beleza. Ele gosta de apanhar de anões. Aí, beleza. Ele pega uma mina gata, ele tem uma disfunção erétil. Ó, como eu sou broxa. Mas, de repente, se uma anã começar a bater nele, ele fica loucão. Então, a disfunção erétil, que 99% das vezes é psicológica e não física, né? Ela depende disso também. Fala aí. Eu trabalhei... Com broxa. Não, com broxa eu trabalho todos os dias, mas não passado. Ô, Luiz, ela tá te expondo aí, velho. Que isso, respeita a menina, tá louco. Eu estagiei em direito trabalhista e eu atuei num processo em que o gerente de uma grande rede de sanduíches, que eu não vou falar do nome, ele passava abrindo o sutiã das atendentes. Atrás, assim. Nossa, ele mano. Passava, você tá lá trabalhando, atendendo, aí passa o cara e faz abrindo o sutiã. E aí teve um processo coletivo das moças que trabalhavam, que eram subordinadas a ele, porque ele ficava fazendo essas gracinhas e não parava de jeito nenhum. Aí foi processado o cara e a grande rede de restaurantes que vende sanduíches, da qual eu não posso falar o nome. Mas, por exemplo, esse cara ele fez um assédio sexual, é um tipo de assédio, você ficar abrindo sutiã de mulher que não sem permissão. E nada tem a ver se ele era ou não, se ele tinha ou não disfunção erétil. Ele poderia ter ou não. E isso não interferiu diretamente na atuação dele. Vamos lá, desce um pouquinho. As informações no portal Metrópolis teve acesso a documentos que Buzzi teria disfunção erétil de origem multifatorial, ausência de libido, hipogonadismo. O que é hipogonadismo mesmo? Até funcionamento deficiente dos testículos com produção insuficiente de hormônios ou gametas, que também não tem nada a ver, porque o cara pode simplesmente tomar uma injeção de testosterona. E ausência de ejaculação anterrógrada. Eu não sei o que é isso, cara. Ejaculação anterrógrada. As pessoas estão entrando no Valete Plus, vamos ficar felizes por elas. Datado de 6 de fevereiro, laudo aponta não haver respaldo para a hipótese de disfunção sexual exacerbada, dado o comprometimento da função sexual masculina. O documento também cita histórico de cirurgia de próstata, diabetes, hipertensão e uso contínuo de medicamentos. O laudo foi anexado para contestar as alegações de uma jovem de 18 anos que o acusou o ministro de tentar agarrá-la 3 vezes na praia de Balneário Camboriú, em janeiro desse ano, durante férias com família do próprio magistrado. Buzzi também foi acusado por uma funcionária terceirizada que trabalhou no gabinete dele na função de secretária. Desce aí um pouquinho.
A Polícia Federal vai investigar o disparo de mensagem integrantes do STJ sobre o caso. O envio da mensagem feito por um número de DDD do Rio Grande do Sul despertou a desconfiança em ministros da Corte que se trata de uma forma de tumultuar o julgamento do plenário do STJ que deve decidir o destino de Buzzi. A mensagem enviada aos ministros obtida pelo qual fala em reviravolta no caso Buzzi, dizendo uma das supostas vítimas afirmou em depoimento que não houve nada e que ele sempre foi respeitoso. Tipo assim, o cara comprou esses serviços, tá ligado? Dispara uma mensagenzinha assim. Acusações, as vítimas não recuaram dos seus relatos, a equipe apurou que ele fez de Buzzi foi atrás de uma terceira mulher que foi citada no depoimento de uma das vítimas, mas que negou ter conhecimento dos episódios de assédio. Desce aí um pouquinho. É um absurdo, tal, foi surpreendido com o teor das investigações. Desce aí mais. Peraí, sobe aí, esse é o último parágrafo, é importante. Conforme informou o blog nos bastidores, Buzzi tem sido aconselhado por colegas a antecipar a aposentadoria e sair definitivamente do tribunal, estancando a sangria provocada pelo episódio, mas, pelo menos por hora, não tem dado sinais de que vai tomar decisão nesse sentido. Porque tipo assim, ó, cara, deu tudo errado pra você. Só se aposenta e você fica com o salário vitalício. Só se aposenta. O cara quer o poder, mano. Ele não quer se aposentar. Ele quer continuar lá. Vamos lá? Próximo. Projeto que cria Pix Pensão é aprovado em plenário. Vamos lá. O pagamento automático de pensão alimentícia por Pix foi aprovado pelo plenário tal. O chamado Pix Pensão vai automatizar o pagamento mensal da pensão para a conta do bem. Peraí. Breaking news, o pessoal tá falando que a redução do IPVA foi aprovada, do Kim. Vamos ver. CCJ, tá, pessoal? É CCJ, tá? A que foi utilizada pelos secretários de Fazenda dos estados é de que o IPVA depois se transforma em boas rodovias, em educação, em saúde. E eu pergunto para a população brasileira que nos assiste se este retorno do imposto está vindo por parte dos estados e por parte dos municípios. Se você está satisfeito com as suas UPAs, as suas UBSs, as suas rodovias, se você está satisfeito com a segurança pública do seu estado, não está. Então, o problema do Brasil não é falta de arrecadação, é falta de competência dos gestores públicos, né? Aliás, passo a rebater agora, ponto a ponto que foi colocado, e eu escutei atenciosamente o deputado Helder Salomão. Primeiro ponto, deputado, conheço bem o 17 da LRF e o 113 da DCT. Barrei dezenas de projetos do PT na Comissão de Finanças e Tributação por violação a esses dispositivos. Não é o caso da minha PEC. Primeiro, apresentamos as fontes de compensação. A limitação com publicidade institucional, que a gente sabe que muitos prefeitos, muitos governadores e o presidente da República abusam para fazer propaganda pessoal em vez de fazer propaganda de interesse público. Então, propagandas de vacinação que são importantes, propagandas para demonstrar acesso a políticas públicas que são importantes, não. É só para mostrar, governo do Brasil está fazendo isso, está do seu lado. É propaganda eleitoral, na prática. Apresentamos essa fonte de compensação que foi mantida pelo relator. Não sei se o deputado Helder não prestou atenção ou não teve acesso ao relatório que está no sistema, mas essa compensação foi mantida pelo relator. Então não é verdade que não existe compensação mesmo depois do voto do relator. Da publicidade institucional foi. Da publicidade institucional foi. Da publicidade institucional foi. Então esse é um ponto. Não é verdade que não tem compensação. Outro ponto. Me espanta que o deputado Helder tenha dito, olha, critico porque falta compensação, mas elogio porque o relator tirou uma compensação. Então você precisa se decidir. Ou é a favor de compensação ou é contra compensação. E o ponto que a gente coloca aqui era a limitação dos gastos com os parlamentos que, mais uma vez, Congresso Nacional Brasileiro, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores são das mais caras do mundo. E, mais uma vez, os parlamentos brasileiros também, assim como as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal, não dão o resultado esperado pela população e não justificam o gasto que tem hoje. Na comissão especial em que nós vamos debater o mérito, deputado Helder, o impacto nós já temos. E eu tenho o estudo e eu tenho a memória de cálculo de 38 bilhões de reais. Não sei de onde os municípios tiraram 50 bilhões de reais, eu pediria a memória de cálculo, apostaria de que eles não têm, mesmo porque, infelizmente, parte dos prefeitos brasileiros não sabem fazer conta, não à toa boa parte dos municípios estão tão endividados, principalmente com seus regimes próprios de previdência, com a irresponsabilidade fiscal dos municípios e dos estados também.
Então, infelizmente, é sintomático que o cálculo que tenho apresentado aqui tenha sido errado. E um ponto que eu quero também ressaltar, a covardia dos governadores. Porque eles se esconderam atrás dos seus secretários de Fazenda para lançar notinha contra a PEC, mas nenhum governador teve a coragem de vir na audiência pública, nem institucionalmente nenhum secretário de Fazenda teve coragem quando a gente chamou. Não quiseram participar do debate. O governo Lula, mesma coisa. Convidamos o governo Lula, não teve coragem de colocar o seu posicionamento na audiência pública. Faltou. Não teve a dignidade de mandar um técnico sequer.